Fala pessoal, hoje o vídeo é sobre Longlegs, Vínculo Mortal, novo filme de terror estrelado pelo Nicolas Cage e dirigido pelo Osgood Perkins, ou Os Perkins, que também fez aquele João e Maria, O Conto das Bruxas, e, esse sobrenome não é coincidência, ele é filho do Norman Bates, o ator que interpretou o Norman Bates, o Anthony Perkins. Longlegs ele tem feito um grande barulho por onde já estreou, especialmente nos Estados Unidos, tem atraído uma grande bilheteria e tem chamado a atenção por ser um filme de relativo baixo orçamento e ter alcançado esses números tão bons, o que indica que, no mínimo, o filme fez um marketing bem feito. E antes de continuar, eu deixo aquele lembrete que você já sabe. Clica no like, clica aí no joinha e se inscreve se você já não for inscrito, porque isso faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e acabe me ajudando também. Então se inscreve aí. Aqui em Longlegs, a agente do FBI Lee Harker caça um assassino em série, um serial killer indescritível que ninguém nunca viu e que aparentemente exerce uma espécie de poder sobrenatural nas famílias que faz com que todos os membros que moram na casa, os membros da família, sejam brutalmente assassinados. Esses assassinatos vêm ocorrendo há 30 anos no tempo do filme e o assassino sempre deixa uma pista final com a assinatura dele, cartas com a assinatura dele ao final. Longlegs. Essa caçada do FBI remete algumas vezes a O Silêncio dos Inocentes, filme de 1991. Assim como a Clarice no Silêncio dos Inocentes, aqui a Lee Harker ela é uma agente jovem incluída em uma investigação importante caçando um serial killer e é frequentemente confrontada com a desconfiança dos colegas, tanto pela idade, pela falta de experiência, quanto pelo próprio fato de ser mulher. Ela está sempre sendo perguntada se aguenta ver um corpo morto, por exemplo, ou se prefere ficar dentro do carro em uma investigação que vai para a rua. Nesse sentido, a atriz Maika Monroe interpreta a protagonista Lee Harker como alguém que tivesse caído no local de paraquedas, meio perdido, como se nem ela mesma soubesse o porquê dela estar trabalhando no FBI. As expressões da atriz nos entregam, nos oferecem alguém frágil, triste, sempre ou quase sempre olhando para baixo, com o olhar perdido, com os olhos marejados em determinadas cenas, de dar pena mesmo, mas que tem que encontrar forças para perseguir esse assassino. E esse clima de vulnerabilidade é ressaltado não só pela interpretação da protagonista, da Maika Monroe, mas também pela direção de arte, que coloca essa protagonista morando em uma casa mais isolada, afastada de tudo, e como se não bastasse, com grandes janelas, com grandes janelões de vidro, de forma que quem está do lado de fora da casa consegue ver boa parte do lado de dentro da casa. Uma maravilha para quem trabalha caçando assassinos em série. É curioso também como o figurino da menininha da cena de abertura destoa de todo o ambiente e isso certamente é proposital. A gente tem um ambiente com uma neve branquíssima, uma neve que cobre tudo, casas, jardins, ruas, asfaltos, e essa menininha de 8, 9 anos que veste um casaco chamativo vermelho e amarelo. Mais curioso ainda é que quando a gente vai para a cena seguinte, nos anos 90, onde a trama principal se passa, a gente vê uma mulher adulta envolta de um ambiente de cores escuras ou apagadíssimas, e essa mulher, ela veste um blazer preto com uma camisa vermelha por dentro do blazer, indicando que essa mulher é aquela menininha que a gente viu na cena de abertura, com o ambiente apagado ao redor dela e ela tendo essa cor vermelha de destaque. Mas o que mais chama a atenção aqui em Longlegs é a direção de fotografia. Ela brinca inicialmente com a janela reduzida ou colocando a tela quase quadrada, com falhas emulando película, quase um Super 8. Quando vai para os anos 90, a projeção ela se abre de uma forma muito bonita mesmo, servindo então essa diferenciação entre as janelas, tanto para marcação temporal, o que é os anos 70, o que é os anos 90, quanto para o deleite do espectador mesmo, por que não? Além disso, as composições são bem pensadas e andam algumas vezes de mãos dadas com o avançar da trama, o que é o mais importante. Por exemplo, numa cena de interrogatório, a gente tem um agente do FBI e um suspeito. O diretor, ele filma cada um em um plano e ele coloca o suspeito centralizado no centro da tela e a agente do FBI, quando vai para o plano dela, ela está sempre à direita do quadro. À medida que o interrogatório vai se desenrolando, a agente do FBI vai plano a plano, quadro a quadro, caminhando para o centro da tela, até que os dois ficam, cada um em seu plano, cada um em seu enquadramento, no centro da tela, o que pode indicar que os dois estão finalmente em sintonia, ou que ela está finalmente entendendo aquele suspeito.
Fora que o filme ele faz um bom trabalho em criar tensão pela técnica cinematográfica simples, não necessariamente pela narrativa. Exemplo de uma apreensão criada pela narrativa mais direta é a gente ver uma criança ganhar destaque na trama e a gente começar a sentir uma certa aflição pelo que pode acontecer com aquele personagem, dado o método do assassino de também matar crianças. Aqui em Longlegs, para além disso, a fotografia ela vai aproveitar muito bem os espaços vazios no plano, colocando, por exemplo, portas ou janelas em segundo plano atrás dos personagens que a gente vê em primeiro plano para aumentar essa tensão. Quando a gente vê uma personagem tendo uma conversa tensa ao telefone em primeiro plano e atrás dela em segundo plano tem uma janela ou porta aberta, a gente intuitivamente, não precisa ser calejado, especialista em filmes de terror, para entender que algo de ruim pode vir daquela porta e janela, então a gente já fica apreensivo. E o filme trabalha muito bem, ele brinca muito bem com muitas dessas cenas, por mais que na maioria das vezes não vem coisas ruins ou não vem nenhum personagem dessas portas abertas, fica só a tensão mesmo. Outro exemplo, e talvez o meu preferido aqui em Longlegs, nesse que é o primeiro longa-metragem do diretor de fotografia Andrzej Aronofsky, inclusive, é que os enquadramentos, eles às vezes dão certas pistas pra gente, como numa cena na qual a gente tem alguns personagens conversando sobre o assassino, personagens membros do FBI, agentes do FBI, e a gente tem em segundo plano uma TV na qual a gente consegue ver uma imagem do assassino, do serial killer, pausada, gritando com a boca aberta. Aí, conforme a conversa vai se desenrolando, a pessoa que está frequentemente em primeiro plano, se perguntando quem será a próxima vítima do assassino, plano após plano, ela vai sendo posicionada como se estivesse dentro da boca, da imagem da boca aberta daquele assassino. Então, de longe, o melhor aspecto do filme é como ele consegue construir tão bem essa tensão por meio da técnica, por meio da direção de fotografia, especialmente. Quando chega no clímax do encaminhamento final, no entanto, existe algo de higienista, de soluções fáceis e apressadas, que deixam brechas para sequências e que causam um certo incômodo negativo por esse encaminhamento do tipo, se eu estava com dúvidas A, B e C, aqui está a resposta verbalizada e apressadinha para A, para B e para C. O que Longlegs deixa nas entrelinhas para interpretações diversas é muito mais instigante. Por exemplo, por que o filme faz questão de deixar em destaque diversos quadros de presidentes em variadas cenas? É só para marcação temporal, será? Assim como ele deixa em destaque diversas imagens de crucifixos nas casas das pessoas. São detalhes que deixam brecha para as mais variadas interpretações e por isso bem mais interessantes, bem mais curiosos. Eu vou evitar falar sobre a caracterização do Nicolas Cage para não entrar no campo dos spoilers, mas assim, não é uma caracterização tão desconcertante quanto a mídia, principalmente a mídia norte-americana, levou a crer. Teve notícias aí dizendo que a atriz Maika Monroe teve os batimentos cardíacos elevados a não sei quantos batimentos por minuto quando viu o Nicolas Cage caracterizado pela primeira vez, e não é para tanto. Assim como o filme, como o terror, também não é para tanto, mas ainda é uma boa pedida, especialmente por explorar tão bem esses caminhos da tensão pela boa técnica. Beleza, pessoal? Me conta aí o que foi que você achou de Longlegs nos comentários ou diz se você está querendo assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!